Antes de existirem laboratórios, antes de suplementos em cápsulas e muito antes de alguém transformar a saúde em indústria, já existiam alimentos antigos que eram tratados quase como remédio. Não como superstição, não como lenda, mas como parte de uma sabedoria observada ao longo de gerações inteiras. E o mais impressionante é que hoje a ciência moderna está começando a confirmar muito do que o mundo antigo já sabia sem microscópios, sem máquinas e sem campanhas de marketing. Neste vídeo você vai descobrir alimentos antigos que durante séculos foram usados para sustentar o corpo, restaurar forças, proteger a saúde e atravessar tempos difíceis. Muitos deles parecem simples demais para chamar atenção no mundo de hoje, e talvez seja exatamente por isso que tanta gente os ignorou. Só que por trás dessa aparência comum, existem compostos poderosos efeitos reais no organismo e uma lógica nutricional que continua surpreendendo pesquisadores até agora. E eu já te adianto uma coisa: conforme a lista avança, os alimentos ficam ainda mais impressionantes. Alguns ajudavam povos inteiros a sobreviver no deserto, outros eram valorizados como tesouros, e um deles se tornou tão precioso no mundo antigo que chegou a ser tratado como símbolo de riqueza, poder e abundância. Então fica até o final, porque o que parece apenas tradição pode esconder uma das formas mais inteligentes de cuidar do corpo. E quando você entende por que esses alimentos atravessaram milênios sem desaparecer, começa a perceber que talvez o problema nunca tenha sido a falta de solução. Talvez a solução sempre tenha estado diante de nós, mas foi esquecida no momento em que o natural passou a parecer simples demais para ter valor. Vamos começar com um dos mais impactantes de todos: o alho. Um alimento tão marcante que em tempos antigos houve quem chorasse de saudade dele. E isso deixa de parecer exagero quando você entende o que realmente acontece dentro do corpo humano depois que ele é consumido com frequência. O alho é um dos alimentos mais estudados da nutrição moderna. E não é por acaso. Quando ele é esmagado ou picado, forma compostos ativos extremamente potentes, especialmente a alicina, conhecida pelo seu efeito antimicrobiano natural. Isso significa que ele não é apenas um tempero forte ou um ingrediente tradicional de cozinha. Ele age como uma defesa natural contra micro-organismos e ainda oferece benefícios impressionantes para o sistema cardiovascular. Estudos vêm mostrando que o consumo regular de alho pode ajudar a reduzir a pressão arterial, melhorar marcadores ligados ao colesterol, apoiar a circulação sanguínea e até diminuir a frequência de certas infecções respiratórias. Em outras palavras, aquilo que muitos viam apenas como um alimento forte e rústico era, na prática, um aliado silencioso do organismo. E talvez por isso ele ocupasse um lugar tão importante na alimentação de povos antigos que dependiam muito mais da resistência física do que nós dependemos hoje. Existe também um detalhe que faz toda a diferença. O alho cru tende a preservar melhor os compostos mais ativos, especialmente quando é amassado e deixado descansar por alguns minutos antes do consumo. É um gesto simples, quase insignificante, mas que revela uma verdade importante. Às vezes os maiores efeitos não estão em fórmulas complicadas, e sim na forma correta de usar algo que sempre esteve na cozinha. Agora pense em outro alimento aparentemente humilde, mas que carregou trabalhadores viajantes e famílias inteiras ao longo da história: as lentilhas. Hoje muita gente olha para elas como um prato comum básico, quase sem prestígio. Só que no mundo antigo, elas eram um alimento de altíssimo valor estratégico, porque reuniam saciedade e conservação longa e densidade nutricional em uma única fonte. As lentilhas entregam proteína vegetal, ferro, magnésio, potássio, zinco, folato e uma quantidade de fibras que ajuda a sustentar a energia por muito mais tempo. Isso significa menos picos bruscos, mais estabilidade e uma sensação de saciedade que fazia toda a diferença em contextos de trabalho pesado e escassez. Não era apenas comida para matar a fome. Era comida para continuar de pé, continuar andando, continuar produzindo. A ciência atual confirma exatamente isso. Entre os alimentos vegetais mais completos, as lentilhas se destacam por fornecer energia de liberação gradual,
favorecer o intestino e colaborar para o equilíbrio metabólico. Em muitas pesquisas sobre longevidade, as leguminosas aparecem repetidamente associadas a padrões alimentares mais estáveis, mais protetores e mais sustentáveis ao longo da vida. E existe outra camada interessante aqui. Durante séculos, as lentilhas não eram preparadas de qualquer jeito. Elas passavam por demolho cozimento lento e combinação com ervas e especiarias. Sem que as pessoas da época soubessem os nomes bioquímicos envolvidos, elas já aplicavam métodos que ajudavam a melhorar digestibilidade e aproveitamento nutricional. Isso mostra como tradição e eficiência muitas vezes caminharam juntas sem precisar de explicações sofisticadas. Mas se existe um alimento que representa energia imediata, resistência e sobrevivência, esse alimento é a tâmara. Em regiões áridas, em longas viagens e em contextos onde conservar comida era questão de vida ou morte, ela cumpria um papel quase perfeito. Pequena doce fácil de transportar e incrivelmente densa em nutrientes, a tâmara foi uma das formas mais inteligentes de armazenar energia que o mundo antigo encontrou. Ela oferece açúcares naturais de rápida absorção, mas diferente do açúcar refinado, entrega junto minerais importantes, fibras e compostos que tornam esse efeito mais equilibrado para o organismo. Isso ajuda a explicar por que ela foi tão valorizada por viajantes comerciantes e populações inteiras que precisavam de combustível rápido sem depender de alimentos frágeis ou perecíveis. Era uma solução prática, eficiente e naturalmente poderosa. Hoje, estudos também observam benefícios relacionados ao aporte mineral, ao suporte energético e até a contextos específicos, como a gestação, em que o consumo de tâmaras tem sido associado em algumas pesquisas a efeitos favoráveis no final da gravidez. O que impressiona aqui não é apenas o valor nutricional isolado, mas o fato de um alimento tão antigo continuar fazendo sentido, mesmo quando analisado pelos critérios científicos atuais. Isso não acontece por acaso. Só atravessa séculos aquilo que realmente entrega resultado. E o mais interessante é que estamos apenas começando, porque os próximos alimentos ampliam ainda mais esse padrão e mostram que a alimentação antiga não era formada por escolhas aleatórias. Havia lógica, havia observação, havia repetição de resultados, e por trás de muitos ingredientes esquecidos, existia um conhecimento prático muito mais profundo do que parece à primeira vista. No próximo bloco, a lista começa a ficar ainda mais forte. Vamos entrar em alimentos e ervas que foram usados para digestão, equilíbrio do corpo, suporte intestinal e proteção diária de um jeito tão eficiente que, mesmo hoje, continuam surpreendendo quando analisados de perto. Agora que começamos a perceber o padrão, fica claro que esses alimentos antigos não eram escolhidos por acaso. Eles apareciam repetidamente na alimentação de diferentes povos porque funcionavam. E quando observamos o próximo da lista, percebemos algo ainda mais interessante. Algumas plantas aparentemente simples carregam propriedades que hoje a ciência descreve como verdadeiros sistemas naturais de proteção do corpo. Um exemplo disso é o coentro. Em muitas cozinhas modernas, ele aparece apenas como uma erva aromática usada para dar sabor. Mas durante milhares de anos, foi valorizado também por seus efeitos sobre digestão, equilíbrio do organismo e recuperação depois de refeições pesadas. Povos antigos utilizavam suas sementes e folhas tanto na culinária quanto em preparações tradicionais destinadas a aliviar desconfortos digestivos. Pesquisas mais recentes começaram a examinar esses usos com mais atenção e descobriram que as sementes de coentro contêm compostos bioativos com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Alguns estudos também indicam efeitos relacionados ao equilíbrio digestivo e ao apoio do sistema nervoso, o que ajuda a explicar por que essa planta aparecia com tanta frequência nas dietas tradicionais. Além disso, há investigações preliminares sugerindo que certos compostos presentes no coentro podem auxiliar processos naturais de desintoxicação no organismo, especialmente ligados à mobilização de metais pesados. Ainda que essas pesquisas estejam em andamento, elas mostram como uma planta considerada comum
pode esconder mecanismos surpreendentes quando analisada com mais profundidade. Logo depois, encontramos outro alimento que esteve profundamente ligado à sobrevivência de muitas comunidades antigas, o leite de cabra. Durante muito tempo, ele foi uma das fontes mais importantes de nutrição em regiões onde criar grandes rebanhos de gado era difícil. Cabras são animais resistentes, capazes de viver em terrenos áridos, e seu leite acabou se tornando parte essencial da dieta de muitas populações. O interessante é que o leite de cabra possui características que o tornam diferente do leite de vaca industrializado mais comum hoje. Suas partículas de gordura são menores e sua estrutura proteica apresenta variações que em algumas pessoas podem facilitar a digestão. Por isso, em diversas culturas tradicionais, ele era consumido diariamente sem causar os desconfortos que algumas pessoas relatam com produtos lácteos modernos. Outro ponto relevante é que o leite de cabra fresco, especialmente quando utilizado para produzir iogurtes ou fermentados naturais, pode contribuir para a diversidade de bactérias benéficas no intestino. Esse tipo de alimento fermentado foi um dos pilares das dietas antigas muito antes de existir qualquer conceito científico sobre microbiota intestinal. Seguindo na lista, chegamos a um alimento que, por séculos, foi considerado simples demais para receber atenção especial à cevada. Durante muito tempo, ela foi vista como o grão dos trabalhadores, dos soldados e das pessoas comuns. Era resistente e crescia em diferentes climas e podia alimentar grandes populações, mesmo em condições difíceis. Mas por trás dessa simplicidade, existe uma composição nutricional que hoje chama bastante atenção dos pesquisadores. A cevada é extremamente rica em uma fibra solúvel chamada beta-glucana. Essa fibra forma uma espécie de gel no sistema digestivo que ajuda a reduzir a absorção rápida de glicose, contribui para o controle do colesterol e ainda alimenta bactérias benéficas do intestino. Esse conjunto de efeitos faz com que a cevada seja considerada um dos grãos mais interessantes quando o assunto é saúde metabólica. Estudos mostram que refeições contendo beta-glucana podem ajudar a estabilizar o açúcar no sangue após a alimentação e melhorar marcadores associados à saúde cardiovascular. Quando olhamos para as dietas antigas, percebemos que a cevada era preparada de maneira simples, geralmente cozida inteira ou transformada em pães densos, feitos com grãos menos processados. Isso mantinha grande parte das fibras e nutrientes intactos, algo bem diferente do que acontece com muitos produtos ultraprocessados derivados de grãos hoje. O próximo alimento da lista nos leva para algo ainda mais simbólico e presente em diversas culturas: as uvas. Muito mais do que uma fruta doce, elas tiveram um papel central na alimentação e também na cultura agrícola de várias civilizações antigas. Hoje sabemos que uvas, especialmente quando consumidas com a casca, contêm uma série de compostos vegetais chamados polifenóis. Entre eles está o resveratrol, um dos compostos mais estudados nas últimas décadas, quando o assunto é envelhecimento saudável e proteção cardiovascular. Essas substâncias ajudam a combater processos inflamatórios, protegem as células contra danos oxidativos e podem contribuir para a saúde das artérias. É por isso que pesquisadores frequentemente analisam o consumo de frutas ricas em polifenóis como parte de padrões alimentares associados à longevidade. Outro detalhe interessante é que as uvas eram consumidas de várias formas: frescas durante a temporada, secas, como passas para armazenamento de longo prazo, e também transformadas em diferentes preparações que permitiam conservar seus nutrientes por mais tempo. E então chegamos a um alimento que une simbolismo antigo e densidade nutricional impressionante: às amêndoas. Pequenas, discretas e fáceis de transportar, elas sempre foram valorizadas como uma fonte compacta de energia e nutrientes. As amêndoas oferecem gorduras monoinsaturadas, proteínas vegetais, fibras e uma quantidade significativa de vitamina E, um antioxidante importante para a proteção das células. Também fornecem magnésio mineral essencial, envolvido em centenas de processos metabólicos no corpo humano. Estudos clínicos têm mostrado que o consumo regular de amêndoas pode ajudar a melhorar perfis de colesterol, apoiar o equilíbrio do açúcar no sangue
e contribuir para a saúde intestinal através do aumento de bactérias benéficas. Quando observamos todos esses alimentos juntos, alho, lentilhas, tâmaras, coentro, leite de cabra, cevada, uvas e amêndoas, começa a surgir um padrão claro. Não se trata apenas de tradição culinária. Existe uma lógica nutricional profunda por trás de cada um deles. Mas a lista ainda está longe de terminar, porque os próximos alimentos entram em um território ainda mais surpreendente, incluindo frutas usadas historicamente para cicatrização, especiarias associadas ao equilíbrio digestivo e ingredientes que aparecem repetidamente nas dietas de populações que desenvolveram grande resistência física. E alguns deles têm efeitos tão específicos que chegam a parecer medicina natural escondida dentro da própria alimentação. Quando olhamos para a alimentação do mundo antigo, percebemos que muitas escolhas aparentemente simples escondiam uma lógica profunda. Não era apenas uma questão de sabor ou tradição. Muitas vezes os alimentos eram escolhidos porque ao longo de gerações as pessoas perceberam que eles realmente ajudavam o corpo a se recuperar, resistir e continuar funcionando mesmo em condições difíceis. Um exemplo fascinante disso é o figo. Durante milhares de anos ele foi valorizado não apenas como fruta doce, mas também como alimento de recuperação. Em regiões quentes e secas, onde manter energia constante era essencial, os figos forneciam fibras minerais e açúcares naturais, capazes de sustentar o organismo por longos períodos. Hoje sabemos que os figos são extremamente ricos em pectina, um tipo de fibra solúvel que alimenta bactérias benéficas no intestino. Essa fibra ajuda a regular o trânsito intestinal, contribui para o equilíbrio digestivo e pode até auxiliar na redução de colesterol, quando consumida regularmente. Além disso, os figos oferecem uma combinação interessante de minerais, como cálcio, potássio, magnésio e ferro. Em épocas antigas, quando suplementos simplesmente não existiam, frutas densas em nutrientes como essa funcionavam quase como um multivitamínico natural. Seguindo a lista, encontramos uma especiaria que atravessou culturas inteiras e continua presente em cozinhas do mundo todo: o cominho. Pequeno, aromático e extremamente potente em sabor, ele foi utilizado durante séculos, não apenas como tempero, mas também como apoio digestivo. O cominho contém compostos naturais que estimulam a produção de enzimas digestivas e auxiliam na quebra de alimentos mais pesados. Isso ajuda a explicar por que tantas cozinhas tradicionais utilizam essa especiaria em pratos ricos em grãos ou leguminosas. Pesquisas modernas também indicam que o cominho possui propriedades antioxidantes e pode contribuir para o equilíbrio metabólico, incluindo efeitos positivos sobre níveis de açúcar no sangue em alguns contextos. Mais uma vez, algo aparentemente simples revela um conjunto de funções muito mais complexo quando observado de perto. Logo depois encontramos um alimento tão comum hoje que muitas pessoas sequer imaginam o quanto ele era valorizado no passado: a cebola. Durante séculos, ela foi considerada um dos pilares da alimentação diária em diversas regiões. A cebola contém compostos sulfurados e flavonoides, especialmente quercetina, um antioxidante associado a efeitos anti-inflamatórios e à proteção cardiovascular. Esses compostos ajudam a explicar por que ela aparece repetidamente em dietas tradicionais ligadas à saúde metabólica e ao fortalecimento do organismo. Outro detalhe interessante é que a cebola também fornece fibras prebióticas que alimentam bactérias benéficas no intestino. Em outras palavras, além de dar sabor aos alimentos, ela contribui diretamente para o equilíbrio do microbioma intestinal, algo que hoje sabemos ser essencial para a saúde geral. E então, chegamos a um alimento que teve um papel central em muitas comunidades antigas, especialmente nas regiões próximas a rios e mares: o peixe. Em diversas culturas, ele representava a principal fonte de proteína disponível para a população. Peixes, especialmente os mais gordurosos, são ricos em ácidos graxos ômega 3, nutrientes essenciais que o corpo humano não consegue produzir sozinho. Esses ácidos graxos estão ligados a processos importantes como a redução de inflamação, a proteção cardiovascular e o funcionamento saudável do cérebro.
Estudos ao redor do mundo mostram consistentemente que populações que consomem peixe regularmente tendem a apresentar menores taxas de doenças cardiovasculares e melhores indicadores de saúde metabólica. Isso não significa que o peixe seja um alimento milagroso isolado, mas mostra como ele pode fazer parte de um padrão alimentar extremamente protetor. Outro ponto importante é que no passado o peixe era preparado de maneira muito simples, geralmente assado, grelhado ou cozido sem grandes processos industriais. Isso preservava grande parte de seus nutrientes e evitava a degradação das gorduras saudáveis presentes nele. Agora entramos em um tema que gera bastante discussão atualmente: o trigo antigo. Quando falamos de trigo nas dietas tradicionais, estamos nos referindo a variedades muito diferentes daquelas que dominam grande parte da produção moderna. Grãos antigos como espelta e einkorn possuíam estruturas genéticas e perfis nutricionais distintos. Eles apresentavam menor processamento, mais fibras e uma composição de proteínas que, em alguns casos, podia ser melhor tolerada por certas pessoas. Esses grãos também eram frequentemente preparados por meio de fermentação natural ou processos lentos de panificação. Essa prática ajudava a quebrar compostos antinutricionais e facilitava a digestão, algo que muitas culturas tradicionais já aplicavam intuitivamente. E então chegamos a um alimento que durante séculos foi considerado um verdadeiro presente da natureza: o mel cru. Diferente do produto altamente processado encontrado em muitos mercados, hoje o mel consumido tradicionalmente era extraído diretamente das colmeias e mantinha uma série de enzimas naturais. O mel cru possui propriedades antimicrobianas naturais e tem sido estudado por sua capacidade de ajudar no combate a certos micro-organismos. Também oferece compostos antioxidantes e pequenas quantidades de vitaminas e minerais que podem contribuir para o equilíbrio do organismo. Além disso, durante muito tempo, ele foi utilizado como fonte rápida de energia, especialmente em contextos onde alimentos refinados simplesmente não existiam. Sua combinação de açúcares naturais e compostos bioativos fazia dele um alimento ao mesmo tempo nutritivo e funcional. E quando observamos todos esses elementos juntos, começamos a perceber algo importante. A alimentação tradicional não era formada apenas por ingredientes escolhidos ao acaso. Existia um padrão consistente que combinava densidade nutricional, conservação natural e efeitos positivos observados ao longo de gerações. Mas o que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente, porque os últimos alimentos desta lista incluem ingredientes que eram considerados verdadeiros tesouros no mundo antigo. Alguns eram associados à riqueza e à abundância, outros eram usados como medicina natural, e um deles possivelmente sustentou alguém vivendo praticamente isolado no deserto por anos. E é exatamente aí que a história fica ainda mais interessante. Agora chegamos à parte final desta jornada. E se você prestou atenção até aqui, provavelmente já percebeu algo curioso. Quanto mais avançamos na lista, mais fica claro que os alimentos valorizados no passado não eram escolhidos apenas pelo sabor ou pela disponibilidade. Muitos deles eram tratados quase como tesouros naturais, porque as pessoas observavam geração após geração os efeitos reais que produziam no corpo. Um exemplo claro disso são os pistaches. Pequenos verdes e discretos, eles já eram considerados alimentos de grande valor em várias regiões do Oriente Médio. Em épocas antigas, oferecer pistaches como presente era um sinal de respeito e abundância, algo reservado para ocasiões importantes. Hoje sabemos que os pistaches são ricos em gorduras saudáveis, fibras e antioxidantes. Eles também contêm luteína e zeaxantina, compostos associados à proteção da visão, além de minerais como potássio e magnésio. Estudos mostram que seu consumo regular pode contribuir para o equilíbrio do colesterol, apoiar a saúde cardiovascular e favorecer o microbioma intestinal. Logo depois encontramos uma planta menos conhecida, mas que teve papel simbólico e prático em muitas culturas antigas: o hisopo. Durante séculos ele foi associado a rituais de purificação, mas também era utilizado em preparações tradicionais, destinadas a aliviar problemas respiratórios e infecções leves.
Pesquisas modernas identificaram que o isopo contém compostos como timol e carvacrol, substâncias também presentes em ervas aromáticas conhecidas por suas propriedades antimicrobianas. Esses compostos ajudam a explicar por que essa planta foi usada durante tanto tempo em contextos relacionados à limpeza, purificação e recuperação do organismo. E agora chegamos ao alimento que mencionamos no início da história. O número 17. Uma fruta tão valorizada no mundo antigo que chegou a simbolizar riqueza, fertilidade e prosperidade. Estamos falando da romã. A romã sempre chamou atenção pela sua aparência única, cheia de pequenas sementes vermelhas brilhantes. Mas por trás dessa beleza, existe uma composição nutricional extraordinária. Ela contém compostos antioxidantes extremamente potentes, especialmente polifenóis, que ajudam a combater processos inflamatórios e proteger as células contra danos oxidativos. Entre esses compostos estão substâncias que, quando metabolizadas no intestino, produzem moléculas associadas à proteção cardiovascular e ao equilíbrio metabólico. Estudos mostram que o consumo de romã ou de seu suco natural pode contribuir para a saúde das artérias e ajudar a reduzir marcadores inflamatórios no organismo. E então chegamos a um ingrediente que exige um pouco de nuance para ser entendido corretamente: o vinho. Durante séculos ele foi consumido de forma moderada como parte de refeições e também utilizado em contextos medicinais tradicionais. O vinho, especialmente o vinho tinto, contém polifenóis derivados da casca da uva. Entre eles está novamente o resveratrol, um composto associado à saúde cardiovascular e ao combate ao estresse oxidativo. Mas o ponto importante aqui sempre foi o equilíbrio. Nas culturas antigas, o vinho geralmente era consumido diluído e em pequenas quantidades, quase sempre junto com alimentos. Não se tratava de excesso, mas de um uso moderado dentro de um padrão alimentar natural. E se existe um ingrediente que atravessou praticamente toda a história da alimentação mediterrânea e do Oriente Médio, esse ingrediente é o azeite de oliva. Durante milênios, ele foi usado como alimento medicina combustível e até produto de cuidado corporal. O azeite de oliva extra virgem contém gorduras monoinsaturadas e uma série de polifenóis com propriedades anti-inflamatórias. Um desses compostos, chamado oleocantal, apresenta efeitos semelhantes aos de certos anti-inflamatórios naturais estudados pela ciência moderna. É por isso que dietas baseadas em alimentos integrais e ricas em azeite de oliva aparecem repetidamente associadas a menores taxas de doenças cardiovasculares e inflamatórias. Não se trata apenas de um ingrediente culinário. Em muitos contextos, ele funciona como um verdadeiro pilar nutricional. E finalmente chegamos ao último alimento desta lista. O número 20. Talvez um dos exemplos mais fascinantes de como algo aparentemente simples pode sustentar a vida por longos períodos. Estamos falando da alfarroba. A alfarrobeira cresce em regiões secas e produz vagens doces que, durante séculos, serviram como alimento de sobrevivência para viajantes e populações do deserto. Essas vagens contêm uma grande quantidade de fibras minerais e açúcares naturais de liberação mais lenta. Isso significa que elas fornecem energia constante sem provocar grandes oscilações metabólicas. Além disso, contém compostos naturais com propriedades antimicrobianas e reguladoras do sistema digestivo. Por causa dessa combinação de fibras minerais e energia estável, a alfarroba foi capaz de sustentar pessoas em ambientes extremamente difíceis durante longos períodos. Algo que parece simples hoje já foi na prática um verdadeiro recurso de sobrevivência. Quando observamos todos esses alimentos juntos, uma conclusão começa a aparecer com clareza. As pessoas do passado talvez não tivessem laboratórios modernos, mas tinham algo igualmente poderoso: atenção. Elas observavam o que fortalecia o corpo, o que ajudava na recuperação e o que permitia continuar vivendo mesmo em ambientes desafiadores. E pouco a pouco essas observações foram moldando tradições alimentares inteiras. Hoje, com toda a tecnologia disponível, a ciência começa a olhar para trás e perceber que muitas dessas escolhas antigas faziam mais sentido do que imaginávamos.
Não porque eram místicas ou misteriosas, mas porque foram testadas pela experiência humana ao longo de séculos. Agora eu quero saber de você. Qual desses alimentos mais te surpreendeu? Foi o poder escondido nas especiarias, a força nutricional dos grãos antigos ou a simplicidade das frutas e nozes que atravessaram gerações? Deixe seu comentário aqui embaixo porque eu sempre leio as histórias e experiências que vocês compartilham. E se este vídeo te mostrou que sabedoria antiga e ciência moderna podem caminhar juntas, aproveite para seguir o canal Segredos da Natureza e acompanhar os próximos conteúdos. Aqui exploramos justamente essa conexão entre tradição-natureza e conhecimento que muitas vezes esquecemos no ritmo acelerado da vida moderna. Às vezes as respostas mais poderosas não são novas descobertas. Às vezes elas estavam esperando silenciosamente em algo que o mundo quase esqueceu.